Arrasou, Di. Bom, gente, é isso. Bom dia. Sejam muito bem-vindos à nossa revisão FUVEST. Para quem não me conhece ainda, é aluno novo e tá chegando agora, veio só para as revisões. Que bom que você está aqui, que bom que você procurou a gente para fazer essa revisão. Espero que a gente possa te ajudar, espero que você esteja gostando. Para quem já é aluno, sejam muito bem-vindos também. Espero que vocês estejam gostando, espero que esteja ajudando. Chegou esse grande momento. Para quem não me conhece, eu sou a Mari, sou a Mariana, sou professora de literatura. E hoje a gente vai fazer uma revisãozinha FUVEST aí no melhor estilo modo turbo, para a gente dar conta de falar dessa listinha pititiquita aqui da FUVEST de 9 obras complexas e densas que merecem um pouquinho da nossa atenção. Estão preparados? Vamos lá? Estão cheios de energia? Aguenta firme que nós vamos até a hora do almoço, tá, gente? Aguenta aí. Vamos lá, deixa eu compartilhar com vocês aqui um slidezinho que eu preparei, só para dar aquela agilizada na nossa conversa, né? Vocês sabem que eu começo a falar e aí fico para sempre, né? Mas é isso, deixa eu dar o timing aqui de apresentar. Vocês estão vendo meu slide? Ainda não? Me dá um retornozinho no chat. Será que deu? Ainda não? Tá preto? Tá carregando? Será? Ai, valeu, gente. Ainda bem que vocês estão aí. Partes desse slide não foram carregadas. Deixa eu fazer isso aqui. Ver se melhora. Vai, meu filho. Eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar e vou botar de novo. Vamos ver se dá certo. Algo deu errado, ele está dizendo aqui para mim. Vou tentar de novo, peraí. Para a apresentação. Ah, agora foi, eu fechei. Ai, que burra, perdão. Vamos de novo. Aqui. Apresentar. Vamos ver se foi. Aqui para mim ele demora para aparecer. Vamos ver se dá certo. Vocês estão vendo aí? Boa. Valeu, meninos. Valeu, pessoal. Muito bem, gente. Vamos lá. Começar a falar, então, da FUVEST. Para quem for prestar a FUVEST a primeira vez, quem está aí conhecendo a prova, né? Eu sei que muitos de vocês já conhecem, já fizeram FUVEST outras vezes. Sei que vocês têm experiências um pouco chatas com com essa prova, às vezes, né? Porque ela é uma prova que exige um pouquinho mais da gente. Diferente do que a Unicamp fez, que foi diminuir a lista de leituras obrigatórias, reduzir o número de questões, deixar muito claro que ela ia cobrar conteúdos mais diretos, mais objetivos, focados em primeiro e segundo ano. A FUVEST fez o quê em contexto de pandemia global? Absolutamente nada. Pelo menos ela vai fazer, ela não contou pra gente, né? Então a gente vai trabalhar aqui com a ideia de que a FUVEST vai cobrar exatamente a prova nos moldes que ela costumou cobrar nos anos anteriores. As medidas da FUVEST para a pandemia são na aplicação, né? Maior número de lugares para aplicação da prova, para ter distanciamento, máscara, blá blá blá, aquela coisa toda. Blá 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 não, coisas muito importantes e absolutamente necessárias, mas em termos de conteúdo ela não notificou nada. Então a gente vai trabalhar aqui pensando nas 9 obras de leitura obrigatória que a FUVEST quer de nós, né? A Unicamp ficou com 7, a FUVEST com 9. O que a gente vai fazer aqui hoje? Seguindo a linha da nossa revisão para a Unicamp, para quem estava aqui comigo deve se lembrar, a gente vai fazer apontamentos importantes, o essencial do essencial em cada uma dessas 9 obras. Mas é o essencial do essencial mesmo, tá? Preparei esses slides com pontos importantes de cada livro e vou disponibilizar isso para vocês, sim, tá bom? Mesmo para quem não for... Tem alguém falando comigo? Não? Tá. Mesmo para quem não for aluno da cooperativa, que não tiver acesso aí ao nosso Classroom, né, ao nosso Drive, não tem problema, a gente vai fazer uma pasta só com os conteúdos, inclusive com a gravação das aulas, beleza? Bom, deixa eu fechar isso aqui só para parar de fazer esse barulho. Boa. Bom, tô de olho aqui no chat, qualquer dúvida que vocês tiverem, por favor, escrevam para mim, tá bom? Tô bem de olho ali, daqui a pouco a gente vai conversando mais. Vamos pensar nessa lista da FUVEST, então. O
que é uma lista bastante interessante, né? Diferente do que a Unicamp faz, a FUVEST ela não organiza a sua lista por gênero. Ela vai colocar aqui obras de gêneros diversos, mas basicamente ela foca no gênero narrativo e no gênero poético. A gente não tem peça de teatro aqui na FUVEST, a gente também não tem sermão, não tem diário, não tem nada que seja numa linha de gênero mais diferenciada. Basicamente, nós temos romances e poemas, né? Porém, ela vai focar e direcionar a sua obra, a sua lista, para obras que são muito clássicas dentro desse contexto da literatura, sobretudo brasileira, mas ela tem obras da literatura portuguesa e uma obra da literatura angolana também. Então, essa aqui é a lista da FUVEST para este vestibular que vocês vão prestar. O que a gente tem de novidade nessa lista? Esses 3 últimos textos aqui, ó, O Campo Geral do Guimarães Rosa, Romanceiro da Inconfidência da Cecília Meirelles e O 9 Noites do Bernardo Carvalho. Esses livros estão entrando na lista esse ano, ok? Quem está saindo da lista? O Mayombe vai cair pela última vez, A Relíquia vai cair pela última vez e O Claro Enigma vai cair pela última vez, ok? Então, nós temos 3 livros que são o último ano e 3 livros que são o primeiro ano. É sempre legal a gente estar atento aí para as obras que entram e para as que estão saindo da lista, né? Embora, obviamente, todos possam ser cobrados e um livro pode ser cobrado tanto na primeira quanto na segunda fase. A FUVEST não tem muito padrão, então não dá para a gente trabalhar com isso. Vamos encarar o que a gente conhece, beleza? Bom, vamos começar pensando aí um pouquinho sobre o Gregório de Matos e os seus poemas escolhidos. Escolhidos por quem? Sempre bom a gente lembrar, né? Essa coletânea aqui é uma coletânea de muitos poemas, tá? Acho que tem uns 400, mais ou menos, quase. De poemas do Gregório de Matos, de tipos de poemas diferentes, escolhida e selecionada pelo professor José Miguel Wisnik, que é um professor da USP, né? E aí o Wisnik vai fazer essa seleção dos principais poemas, dos poemas que ele quis colocar nesse livro, e ele vai organizar em 5 tipos, em 5 categorias: poesia satírica, poesia encomiástica, poesia amorosa, poesia lírico-amorosa, poesia erótica e poesia religiosa. Essas 5 categorias, elas estão organizadas em 3 grandes grupos, né? Nós temos o grupo da poesia de circunstância, que é a poesia satírica e a encomiástica. Para quem não está lembrado, encomiástica é aquela poesia elogiosa, é a poesia que o Gregório de Matos escreveu normalmente por encomenda, né? Para elogiar ou para enaltecer alguém. Normalmente essas poesias de encomenda, elas eram feitas para serem lidas e declamadas em eventos, em nascimento, batismo, velório, aniversários, enfim. Então, era sempre uma poesia mais laudatória, né? Mais elogiosa. Então, poesia de circunstância é a poesia satírica e a poesia encomiástica. A poesia amorosa, que é a poesia lírico-amorosa, e a poesia erótico-irônica, que normalmente é em que ele vai trabalhar com a temática mais sexual, de forma irônica, para chocar a sociedade da época. E a poesia religiosa, que tem ali os seus poemas religiosos. Vale lembrar uma coisa aqui, tá? Nós estamos falando de um livro com uma coletânea de poemas escritos no século XVII, no movimento literário brasileiro conhecido como Barroco, que a gente sabe que é o movimento literário daquele contexto histórico da Contra-Reforma. Ou seja, é um movimento teocêntrico. A Contra-Reforma Católica foi a reação da Igreja Católica à Reforma Protestante. Então, a gente tem esse teor religioso muito forte. Mas nas poesias religiosas do Gregório, a gente não tinha só a temática católica do cristianismo, não só. A gente tinha outras temáticas sendo exploradas. Nesse livro, todos os poemas que têm temáticas mais filosóficas, mais metafísicas, mesmo que não sejam católicas, são considerados poemas religiosos. Então, aquele clássico do Gregório, né? Nasce o sol e não dura mais que um dia, depois da luz segue sempre a noite escura, em tristes sombras morre a formosura, em contínuas tristezas a alegria. Esse é o primeiro quarteto de um soneto chamado Nasce o sol e não dura mais que um dia, que vai falar da efemeridade da vida, que vai falar da transitoriedade, da passagem do tempo, da inconstância, é mais filosófico, né? Mas se enquadra na categoria de poesia religiosa, ok? Bom, vale lembrar que estamos falando de barroco, portanto, a temática religiosa é importante, mas outras coisas são importantes. Aspectos que vão manifestar no texto literário
o contraste, porque o homem barroco está sempre dividido entre forças antagônicas, entre o certo, o errado, o bem, o mal, né? O dia, a noite, o pecado e o perdão. Então, a gente tem muito esse contexto. E também o movimento dos excessos. A gente sabe que o barroco é o movimento dos contrastes e o movimento dos excessos. Então, o exagero, a potência emocional também vai aparecer aí. Importante, estamos falando de um escritor barroco que vai trabalhar muito bem com a linguagem. O uso que o Gregório faz da linguagem é um uso primoroso, inclusive na sátira, né? Os poemas satíricos do Gregório são aqueles poemas em que ele vai fazer crítica social, que ele vai criticar a sociedade do seu tempo, né? E ele critica sem papas na língua, tanto que ele recebe ali o apelido de Boca do Inferno. Então, como ele faz um uso muito primoroso da linguagem, trabalha com a rima, trabalha com a figura de linguagem, trabalha com os hipérbatos, né? Então, ele explora muito as questões linguísticas e estilísticas, ele vai manifestar na sua poesia um preceito estético barroco que a gente chama de cultismo, ok? É o jogo de palavras, é o trabalho com a linguagem. Ele faz isso muito bem. Foi, Gregório de Matos, tudo bem? Próximo livro da lista que a gente precisa comentar, então, né? Apontamentos importantes. Lembrando que vocês vão ter acesso a esses slides, então podem ficar tranquilos, tá bom? Obrigada, Celina. Vamos em frente, então. Próximo livro, Machado. Eu pus até o Machado aqui no meu cenário, ó, esse quadro amarelo é ele, para a gente falar um pouquinho sobre o Quincas Borba, né? A gente tem o Machado de Assis, é figura super presente, tem 2 escritores que a FUVEST cobra direto, todo ano, sai um, entra outro do mesmo autor, que é o Machado de Assis e o Carlos Drummond de Andrade, tá? Os 2 estão direto nessa lista, a FUVEST ama esses 2 escritores. E o Machado vai ser o grande nome, ícone aí do nosso realismo brasileiro. Então, muito naquela proposta realista de análise da sociedade, de análise do caráter da sociedade brasileira da época, focando, né, o seu direcionamento crítico para a classe burguesa. Basicamente, o que o Machado quer pensar é a hipocrisia da sociedade burguesa. Ele quer desvelar essa hipocrisia social. E aqui nessa história a gente tem uma questão muito interessante, né? Primeira coisa que você precisa lembrar sobre o Quincas Borba. A gente está falando aqui de um livro que é uma espécie de spin-off, né? O Quincas Borba, a pessoa Quincas Borba, é um personagem que faz parte daquele primeiro romance do Machado, romance realista do Machado, que é o Memórias Póstumas de Brás Cubas. O Quincas Borba é um personagem de lá, né? E ele vai virar um livro aqui quase 10 anos depois. Então, Quincas Borba tem essa relação intratextual aí na obra do Machado de Assis, né? Quando textos do mesmo autor se relacionam de alguma forma. Isso vai rolar aqui. Quincas Borba é um filósofo, criador da teoria do humanitismo. Mas essa história do livro aqui não é a história do Quincas Borba, né? O Quincas Borba morre no começo. Aliás, ele morre lá no Memórias Póstumas, né? Só que ele aparece só aqui no começo e morre. E aí era um homem muito rico, milionário, que fez uma fortuna com a teoria do humanitismo que ele criou e que vai deixar toda a sua fortuna para o Pedro Rubião. Então, a história que a gente acompanha aqui, né, é a história do Pedro Rubião. Se você não leu esse livro, se você tá meio inseguro com essa história, não vai dar tempo de eu te explicar ele todinho aqui hoje, porque hoje a gente só tá revisando mesmo, mas eu vou te dar uma dica, ok? Uma dica que é um jabá e que eu tô fazendo aí desde um mês atrás. Existe um podcast da Cooperativa do Saber, que se chama CooperaCast, e lá a gente faz algumas análises de livros e existe uma análise lá sobre essa obra. Então, com um resuminho legal, apontando mais as coisas. Então, se quiserem procurar no Spotify, CooperaCast, você vai achar a análise do Quincas Borba minuciosa. O que eu quero hoje apontar para você como uma coisa muito importante desse livro? Talvez a mais importante, né? A teoria do humanitismo. O que é essa teoria do humanitismo? É uma teoria que é inventada, tá? Ela é ficcional aqui no texto do Machado. A teoria do humanitismo é a ideia que o Quincas Borba criou de que todos os seres humanos, né, todos os seres que vivem em sociedade são humanitas. Humanita é uma espécie de parasita social. Para que aquela figura se dê bem de alguma forma na sociedade, alguém tem que se dar mal, né? Então, para um viver, o outro não pode sobreviver.
E aí ele vai usar muitos exemplos para explicar isso, ele, Quincas Borba, filósofo, para explicar isso para o Pedro Rubião, que é o protagonista dessa história. E o Pedro Rubião vai dizer que entendeu, mas na verdade ele vai se tornar uma grande vítima disso, porque ele vai herdar toda a fortuna e vai vir um monte de parasita social tentar aproveitar desse dinheiro dele. E ele, tonto que era, vai acabar cedendo e vai acabar empobrecendo, né? Uma das histórias que o Quincas Borba conta para o Pedro Rubião para explicar a teoria do humanitismo é a história do campo de batatas, uma história teórica em que duas tribos disputavam um campo de batatas e essas batatas só eram suficientes para alimentar uma tribo. A outra teria que ficar sem, porque se eles dividissem as batatas, não eram batatas suficientes para todo mundo sobreviver e se nutrir. Então, eles tinham que guerrear, né? A tribo que vencesse ficaria com as batatas e a que perdesse morreria. Por isso a gente tem a frase célebre, muito trouxa, né, Laura? Ele era, tadinho, judiação. A gente tem essa célebre frase do romance Quincas Borba: ao vencedor as batatas, ao perdedor apenas o ódio e a compaixão, né? Então, ao vencedor as batatas o venço melhor, sobrevive o mais forte, né? E é mais ou menos teoricamente isso que a gente vai ver na história do Pedro Rubião. Então, a teoria do humanitismo é o essencial do essencial que vocês devem entender sobre esse livro, tá bem? E a relação dessa frase do ao vencedor as batatas. Outra coisa que vocês precisam se lembrar sobre o Quincas Borba: o filósofo é o Quincas Borba fundamental, porém não é o único. A gente tem um outro personagem chamado Quincas Borba nesse mesmo livro, que é o cachorro do filósofo, que recebe o mesmo nome. Por que o cachorro tem o nome do seu dono, né? Porque o filósofo Quincas Borba achou que, dando o seu próprio nome para o seu cachorro, o nome persistiria na história através do tempo, né? Mesmo se ele, filósofo, morresse, o cachorro continuaria vivo, carregando o seu nome. Então, a gente tem esses dois Quincas Borbas, e o cachorrinho vai ser uma espécie de presença do filósofo que vai acompanhando o Pedro Rubião ao longo dessa sua trajetória de decadência e de tapadice que ele tem, certo? Coisas importantes sobre o Quincas Borba, então, essa questão. E aí, pensando, né, que a gente está falando aqui de Machado, nós temos essa relação importante do jogo de aparências e o triângulo amoroso bizarro que acontece entre Cristiano, Sofia e Pedro Rubião. Cristiano e Sofia são casados, o Pedro Rubião acaba se apaixonando pela Sofia, a Sofia percebe, né, e vai falar com o marido, fala: esse cara tá dando em cima de mim. E aí você pensa: nossa, o marido deve ter ficado muito bravo. E aí o marido diz: fica tranquila, aproveita que ele gosta de você e vamos extorquir ele ainda mais. Usa essa afeição que ele tem por você para a gente poder manipulá-lo. Então, olha esse marido, que horror, né? Então, eles são pessoas apodrecidas de caráter. Esse é o retrato que o Machado vai fazer ali, ok? Então, muito esse jogo de aparências, né? Essa coisa da hipocrisia mesmo. O que eu aparento ser não corresponde ao que eu sou de fato. Beleza? Quincas Borba foi. Outro livro realista que nós temos nesta mesma lista da FUVEST, que também gosta muito dos realistas, é A Relíquia, do Eça de Queiroz. A Relíquia, do Eça de Queiroz, é um romance realista português. Então, o Machado é o nosso representante realista aqui no Brasil e o Eça vai ser o representante realista em Portugal. Essa obra do Eça de Queiroz é uma obra que é bem particular, né? A gente categoriza essa obra do Eça como uma literatura de viagem, porque a história do livro é a história de uma viagem, mas também porque ele escreve depois de fazer uma viagem ao Oriente, né? Depois de fazer uma viagem lá para a Terra Santa. Então, muito do que a gente vê aqui nesse livro são coisas que o Eça realmente viu na viagem que ele fez. Muito bem. A história é a história do Teodorico Raposo. Claro, Yara, verossimilhança é uma coisa que a gente vê muito no realismo. Significa semelhança com a verdade. Então, é a preocupação que a obra realista tem não tem nada fantasioso, né? Não tem nada mágico, é tudo próximo da realidade, para criar uma espécie de ilusão para o leitor de que aquela história poderia ser a história do vizinho dele ou de um amigo. Tá? Então, verossimilhança é essa necessidade da obra parecer real. Isso a gente vê muito no realismo, ok? Tudo bem, Yara?
Beleza. A mesma verossimilhança a gente vai ver aqui no Eça de Queiroz, que inclusive nessa obra, nesse livro, ele vai escolher muito espertamente, ele, essa, né, que é o escritor, vai escolher muito espertamente uma epígrafe, que é essa que é a epígrafe que relaciona a verdade e a fantasia, né? A epígrafe do livro é a frase que abre o romance, e é sobre a nudez forte da verdade, o manto diáfano da fantasia. Então, como se a fantasia cobrisse a realidade. E essa obra tem uma característica muito particular do Eça de Queiroz, que é o fato dele ser um romancista anticlerical. O Machado, quando analisa o caráter da sociedade, ele analisa no todo. E ele foca muito nas relações sociais, na questão da hipocrisia. O Eça, além de focar nessa questão da hipocrisia social, ele tem uma coisa com a igreja, né? Ele faz romances de crítica à religião, a religião não, mas a instituição igreja, de forma muito ácida, né? E é exatamente o que vai acontecer aqui. O que a gente tem, na verdade, é o retrato da história do Teodorico e da sua tia, né, a Titi, que era a tia que financiava ele, e o grande drama da história é o fato de que o Teodorico acredita que pode ser colocado de fora do testamento e a tia pode deixar toda a fortuna dela para a igreja. Então ele começa a fingir que ele é religioso como ela, que é uma beata, né? Mas na verdade ele é um baita de um sem vergonha, fanastrão pra caramba. E aí, então, a gente tem essa questão da hipocrisia por parte do Teodorico. E também, uma das críticas importantes que o Eça vai trazer nesse livro é a crítica àquela ideia do comércio de relíquias religiosas, que é um pouco da usura também, né? Perdão, da usura não, da simonia, que o Gregório de Matos vai falar bastante nos seus poemas satíricos. Ele critica muito essa simonia, que é o comércio das relíquias religiosas. É você cobrar para uma pessoa ter acesso a uma água benta ou a um amuleto qualquer, né? Isso é a tal da relíquia que o Eça critica aqui. Tanto que o Teodorico, que é o protagonista, vai ser enviado para Jerusalém para trazer para sua tia uma relíquia dessas muito místicas e muito especiais de lá da Terra Santa. E aí, o que ele vai fazer? Ele vai inventar uma relíquia, né? Ele pega qualquer pedrinha que ele vê no chão, ele pega e fala, eu vou falar que essa pedrinha é a pedrinha da beira do Rio Jordão. Vou falar que essa pedrinha foi uma pedra atirada na Maria Madalena. Vou falar que eu vou pegar uma garrafinha de água e falar que é água benta. E vou pegar um pedaço de não sei o quê. Isso acontecia muito em Portugal no final do século XIX. E é esse comércio de relíquia, é o fazer dinheiro na base da fé dos outros, que o Eça vai criticar aqui. Tanto que quando o Teodorico chega, e aí a coisa da verdade e da fantasia que é tão importante para esse livro, quando o Teodorico chega na Terra Santa, na primeira noite ele tem um sonho, que é um baita de um sonho, inclusive, tá? Que leva 1/3 do livro só para contar esse sonho. Ele acorda e ele tá magicamente no tempo de Jesus. E aí ele vai ver todo o percurso da vida de Jesus. E aí ele vai percebendo em sonho que grande parte dos principais mitos religiosos da Bíblia são, na verdade, mal entendidos, né? Não tem nada de mítico, são apenas coisas distorcidas. Então, o que ele vai fazer? Ele vai desmistificar os principais mitos religiosos, como se essa mistificação religiosa fosse o tal manto diáfano da fantasia para cobrir a nudez forte da verdade, né? Então, essa relação também da desmistificação dos mitos religiosos é muito anticlerical, né? É muito crítica à igreja. No fim, vocês que leram, conhecem, se não leram e querem conhecer um pouco mais sobre essa obra, também tem um episódio do CooperaCast sobre ela, lá vou eu fazer meu jabá de novo, né? Mas a gente tem um grande quiprocó aí no final da história, e o Teodorico, que achou que tinha a relíquia das relíquias para dar para a tia, na verdade vai acabar se dando muito mal no final da história, né? E ele não aprende nada com isso, tanto que no final ele acaba se casando sem amor com a irmã de um amigo dele, só para ficar encostado na família que era rica. Então ele vai dando seus pulos, continua hipócrita, continua corrompido, né?
socialmente falando. Então, a gente vê que a crítica social feita pelo Eça caminha par e passo com a crítica do Machado ali no Quincas Borba, ok? Sempre focada nessa questão da aparência versus a essência. Acho que é isso. Tudo bem? Tranquilo? Tamo junto? Tô indo muito rápido, né? Tô meio acelerada aí, mas é porque tem muitas coisas para falar. Vamos em frente, então. Segue o bonde. Bom, próximo livro da nossa lista, outro romance, dessa vez não do século XIX, estamos aqui no século XX. Angústia, do Graciliano Ramos. Um dos romances mais complexos dessa lista da FUVEST, né? Um romance de teor psicológico muito forte. Quem leu o romance deve estar entendendo o que eu estou falando. É um livro que dá um pouquinho de trabalho no começo, principalmente no começo, nas primeiras 50 páginas, assim. Porque até você pegar o jeito da narrativa, você leva um tempo, né? Depois ela deslancha, mas até você pegar o jeito, leva um tempo. E aí isso é importante que vocês pensem, porque a gente está falando de um tipo de romance muito particular do Graciliano Ramos, que é o que a gente chama de romance psicológico. O que é o romance psicológico? A maior parte do tempo nessa história, a gente passa dentro da cabeça dos personagens, tá? Principalmente dentro da cabeça do narrador protagonista. Nesse caso, a gente tem aqui o mesmo processo narrativo que a gente tem na Relíquia do Eça de Queiroz. Olha um diálogo possível aqui, que é a narração em primeira pessoa. O Teodorico está escrevendo um livro ali na Relíquia, então é um romance metalinguístico, né? Existe um livro dentro de um livro. Romance metalinguístico. Aqui no Angústia acontece a mesma coisa. O protagonista, o Luiz da Silva, está escrevendo um livro sobre a sua história, sobre uma história específica, né? E aí a gente vai acompanhando isso. E tanto o Teodorico faz isso em menor grau, né? Mas quanto o Luiz da Silva, que é o protagonista narrador desse livro, do Angústia, o Luiz, principalmente, ele vai narrando as coisas conforme ele lembra delas. Então, não existe linearidade nesse romance. Muito pelo contrário. Esse romance não tem nada de cronológico. O tempo dele é um tempo psicológico. O Luiz da Silva vai contando para o leitor as coisas conforme ele pensa nelas, né? Conforme ele lembra delas. Isso é uma das coisas que dificulta um pouco o processo do livro, porque até você entender do que ele está falando, demora um tempo, né? Por quê? Porque existem 3 planos narrativos nesse romance. O plano que a gente chama de plano da narração em processo, que é quando o Luiz, depois de tudo que ele passou, está escrevendo o livro, e aí ele fala, né, tô sentado aqui no jardim, tô olhando para uma roseira e tô escrevendo essas palavras, já risquei isso aqui muitas vezes e comecei a escrever de novo. Então é o momento em que ele está escrevendo o livro, narrando a história. Esse é o tempo da narração em processo. O segundo plano narrativo é o tempo presente, que é o momento em que a história, o núcleo central da história aconteceu, que é um triângulo amoroso entre esse protagonista, a sua noiva barra namorada barra ex, que é a Marina, e o Julião Tavares, que é o talarico que pegou a namorada desse protagonista, que é um baita de um burguês safado, que é a figura mais odiada do livro, né? E que vai cometer aí algumas coisas tenebrosas com a Marina, enfim, ele vai acabar tirando a virgindade dela, vai engravidá-la, vai obrigá-la a cometer um aborto, enfim, é um cara nojento, escrotão, né? Então a relação entre eles é o plano presente, como eles se conhecem, como um rouba a namorada do outro, a raiva que isso alimenta dentro da cabeça do narrador protagonista, enfim. Esse é o plano presente. E entremeando tudo isso, o Luiz da Silva ainda faz alguns comentários e lembranças de coisas da sua infância, na época em que ele vivia na fazenda do avô. E ele vai falar muito da relação entre ele, o avô e o pai, né? 3 gerações de uma mesma família cheia de angústias e cheia de misérias, né? Misérias morais. Que vai empobrecendo de geração para geração. Então, o Luiz se torna uma pessoa muito pobre no começo do livro, né? Quando ele conta pra gente que ele já foi muito pobre, de morar na rua mesmo, então ele migra de uma classe social para outra.
Então, esse é o plano do passado. Então, a gente transita entre esses 3 planos sem que o Luiz avise do que ele está falando. A gente, leitor, leva um tempo até entender quais personagens fazem parte de qual plano. Então, a gente transita muito de um lugar para o outro aí nessa questão, tá? Estejam atentos para isso, porque isso é um recurso da estrutura do livro que é muito importante. E isso gera no leitor uma baita de uma angústia. Por quê? Porque esse livro começa, para começar, né? A primeira coisa importante sobre ele começa pelo fim. O primeiro capítulo, na verdade, narra eventos que acontecem depois dos eventos do último capítulo. Então, ele é um livro cíclico, né? Ele começa pelo fim. E quando ele começa, o Luiz começou a escrever a história e a gente não sabe direito por que ele está tão desesperado. Ele está extremamente angustiado, com medo, com sensação de perseguição. Ele está muito angustiado. E a gente não sabe por quê. A gente só descobre o motivo da angústia do Luiz no final do livro, no último capítulo. Então, a gente vai percebendo aqui que conforme o Luiz vai narrando a sua própria angústia e desespero, a gente, leitor, vai ficando tão angustiado e desesperado quanto ele, né? Por quê? Porque a proposta do livro é uma proposta de imersão. Então, não é um livro fácil de ler, né? É um livro que demanda um pouco de nós. E aí existe um diálogo óbvio e muito direto com o livro Crime e Castigo, do Fyodor Dostoiévski, um escritor russo, que tem a mesma estrutura desse, né? Lá a gente também tem um assassino que também mata uma pessoa, como é o que acontece aqui, né? O Luiz mata o Julião, desculpa pelo spoiler se você não tiver lido. O Raskolnikov, que é o protagonista do Dostoiévski, também mata uma senhora, e ele vai passar o romance inteiro angustiado, atormentado por isso. É a mesma coisa que acontece com o Luiz, né? Na narrativa, extremamente atormentado pelo crime que cometeu. Então, essa relação também é uma relação intertextual importante, ok? Tudo bem aqui? Dúvidas? Eu achei que o Luiz se matava, não lembrava dele ter matado o Julião. Ele comete o assassinato, Jenny, ele comete no último capítulo. Inclusive, matar o Julião é muito simbólico, né? Porque o Julião representa tudo aquilo que o Luiz odeia. Representa essa burguesia, essa elite burra, né? Sabe assim, elite burra, conhecem bem, né? Representa tudo isso. E aí o Luiz vai lá e mata ele. E conforme ele tá enforcando o Julião, ele vai lembrando de todas as opressões que ele já sofreu ao longo da vida. Do pai, do avô, do chefe do trabalho, do professor da escola. Todo mundo que o oprimiu de alguma forma. Ele pensa nisso matando o Julião. Então, essa morte é muito simbólica, né? Porque é matar aquilo que o Julião representa, que é a opressão. Então, esse livro é muito político também, como tudo que o Graciliano escreve, né? Foi? Bom, deixa eu dar uma aceleradinha aqui. Se esse livro é difícil e dá muito trabalho para a gente, esse é o deleite das nossas vidas de quem se preparou aí para a FUVEST ao longo do ano, né? Campo Geral também é um livro novo, tá na lista pela primeira vez, ok? É a história do Miguelin, um livro claramente rosiano, né, característico da produção. O mais top, o Ale falou, é lindo, esse livro é lindo, emocionante, a gente fica muito tocado pela experiência, a Isa gostou também, a gente se emociona muito, né, ele mexe muito com a gente, porque ele vai fazer uso diferente da angústia que a gente vê na obra do Graciliano. Aqui a gente tem uma sensibilidade muito poderosa nesse livro. E essa sensibilidade é característica da obra do Guimarães Rosa. Esse livro faz parte da terceira fase do modernismo brasileiro. O Angústia é da primeira, né? Desculpa, da segunda, da geração de 30. E o Campo Geral, que é a história do Miguelin, faz parte da terceira fase, que já é depois do Estado Novo do Vargas, que já é depois da Segunda Guerra Mundial. Então, é um momento mais introspectivo. Esse e o Mayombe, Jenny, exatamente. São os livros mais legais, assim, mais gostosos de ler, né? Eu gosto muito do Romanceiro da Inconfidência também, adoro Angústia. Gosto de... Ou Quincas Borba, acho maravilhoso. Mas esse aqui, sem sombra de dúvidas, é uma das coisas mais bonitas já escritas na literatura brasileira, que é a história de um menininho de 8 anos de idade que vive num arraial no meio do sertão mineiro chamado Mutum. O que a gente vai acompanhar aqui é o períodozinho da vida do Miguelin. O Miguelin é o nosso protagonista, né? E aí,
o narrador desse livro é um narrador em terceira pessoa. Só que aqui, vejam, é bem diferente do que acontece na Relíquia e do que acontece no Angústia, em que nós temos narradores em primeira pessoa. Aqui nós temos um narrador em terceira, né? Esse narrador em terceira conta pra gente a história de uma perspectiva distanciada. Porém, ele não é um narrador onisciente. Ele não é um narrador que sabe de tudo e que mostra para o leitor tudo o que acontece na cabeça de cada personagem. Não. É um narrador em terceira pessoa, mas o foco narrativo está no Miguelin. Então, a gente, leitor, só conhece aquilo que o Miguelin conhece. A gente só vê aquilo que o Miguelin vê. A gente só sabe daquilo que ele sabe. Tanto que, depois que ele leva a surra do pai, né? Por conta de ter defendido o menino pobre, não o irmão, o pai dele arrebenta ele de porrada, e ele vai ficar muito doente, vai ficar muito mal, vai ficar de cama, tal. E aí acontece um monte de coisa na história. O pai mata um cara que tinha caso com a mãe, depois o pai se mata, né? Acontece um monte de coisa. E a gente não vai ver isso acontecer. A gente só vai saber desses eventos quando o Miguelin fica sabendo, que às vezes ele tá acordado, escuta uma parte da conversa, ou alguém comenta algo perto dele. Então a gente pinça coisas, assim, da história, né? A gente só sabe das coisas quando o Miguelin fica sabendo delas. Então, essa é uma questão muito importante. A gente tem uma dissonância entre o tipo de narrador e o foco narrativo. O narrador tá fora da narração, é em terceira pessoa, mas o foco narrativo tá no Miguelin. Outra coisa importante que vocês precisam saber sobre esse livro para a FUVEST. Tudo nesse livro é simbólico. Aliás, tudo na literatura do Guimarães Rosa é simbólica, né? Mas nesse livro tudo é muito simbólico. A relação do Miguelin com o irmãozinho mais novo, o Dito, a forma como... Bom, o que acontece entre os dois, que vocês sabem o que é, né? E como todas essas questões impulsionam o Miguelin a amadurecer. O que a gente acompanha nessa história é o amadurecimento dessa personagem de 8 anos. Né? Todo o seu processo de amadurecer, de se tornar alguém. E o Miguelin, ele é míope, a gente só descobre a miopia do Miguelin no final, e essa miopia também é muito simbólica. Depois de amadurecer, ele vai receber os óculos do médico, e aí ele passa a ver. Até então ele não via o mundo, né? Então esse ver o mundo é muito simbólico, é muito significativo. A gente precisa estar atento para isso também. Okay? Para além disso, questões de linguagem são importantes. Pensando em FUVEST, pode rolar aqui uma questão sobre neologismo, por exemplo, ou sobre linguagem formal e padrão e não padrão, né? Norma padrão e norma não padrão. O Guimarães Rosa vai mesclar a linguagem coloquial com a linguagem erudita, ele vai trazer muito regionalismo para dentro do texto, ele vai inventar palavras, então por isso neologismos, né? Essas questões também vocês precisam prestar atenção, porque a gente está falando aí de um dos maiores neologistas da nossa literatura, né? Então, a construção linguística aqui é muito, muito importante. Na mesma linha ainda de modernismo, e ainda nessa terceira fase, nós temos o livro Claro Enigma, do Carlos Drummond de Andrade. Vocês precisam prestar atenção nesse livro, porque ele vai trazer para a gente algumas reflexões interessantes. Ele faz parte da terceira fase da produção poética do Drummond, portanto, o Drummond já estava bem mais velho ali naquele livro, e, portanto, cansado e cético da sociedade. Então, o eu lírico do Claro Enigma é um eu lírico cético, maduro e cansado do engajamento, cansado da luta, né? É alguém que só quer ficar bem aqui, ó, quietinho no canto dele, pensando sobre a sua própria literatura, pensando sobre o que ele escreveu, pensando a metalinguagem. Então é um livro cheio de metalinguagem, cheio de intertextualidade, é um livro bem de maturidade, né? Ou de madureza, que é a palavra que o Drummond usa bastante aí. São 46 poemas, se eu não estou enganada, organizados em 6 partes. Entre Lobo e Cão, que é quando ele vai falar justamente dessa questão do conhecimento adquirido com a maturidade, sobre a sua vida nessa fase, que a gente chama de eu igual ao mundo, né, que é a terceira e última fase do Drummond. A segunda parte, que é a Notícias Amorosas, que reúne os poemas que falam sobre a temática do amor.
certo? A terceira parte, O Menino e os Homens, que é a parte em que a gente vai ver a intertextualidade com 3 outros poetas importantes, né? O Manuel Bandeira, o Mário de Andrade e o Mário Quintana. É uma partezinha bem curta, tem só 4 poemas. Ele vai colocar essa figura de menino, porque tem um poema que é sobre um menino que morreu muito pequenininho, né? Que é uma referência ao neto dele. E os homens, que são esses grandes homens de letras da nossa literatura. Então, O Menino e os Homens é essa parte intertextual. Depois, na parte Selo de Minas, o Drummond reúne ali poemas que são sobre Minas Gerais. Minas Gerais é a sua terra natal, então existe uma referência muito grande a essa questão da terra natal. Por fim, Lábios Cerrados, que é a parte em que ele vai reunir aqui 6 poemas sobre pessoas que morreram, né, que já morreram, eu acho que são 6, não me lembro agora, mas sobre pessoas que já morreram, conhecidos, familiares, então é uma parte de homenagem, né? Lábios Cerrados tem a ver com esse silêncio respeitoso, sepulcral, e também o silêncio daqueles que já se foram e não existem mais. E, por fim, a parte mais emblemática, que é a parte da Máquina do Mundo. A Máquina do Mundo reúne 2 poemas que vão falar sobre o tempo, sobre o conhecimento, sobre o saber. Né? Inclusive, dentro dessa parte, existe um outro poema que se chama A Máquina do Mundo, que é uma referência óbvia e clara à Máquina do Mundo do Camões, lá dos Lusíadas, que representa o conhecimento e o funcionamento do universo. Né? Existe um diálogo intertextual com Dante Alighieri também por causa da forma do poema. Esse livro é um livro em que o Drummond se coloca como neoparnasiano. Então, ele está muito preocupado com a forma do poema. É muito parecido com o que a gente vê na literatura do João Cabral de Melo Neto, né? Que tem essa ideia de trabalhar a forma, de se preocupar com a rima, com a métrica, o tipo de verso, o tipo de construção. É uma preocupação metalinguística mesmo. E aí, para a gente fechar a reflexão sobre o Claro Enigma aqui, precisamos levar em consideração esse título, né? Paradoxal, claro, enigma. Se uma coisa é clara, como ela pode ser um enigma? Se é um enigma, é porque não está claro, né? Então, a temática do livro é o grande paradoxo da existência, né? Qual é o maior paradoxo? Viver. Porque quanto mais você vive, mais você sabe. E quanto mais você sabe, menos vontade e necessidade de viver você tem. Então, esse paradoxo é o próprio paradoxo do existir, do viver, né? Então, é um livro mais filosófico, mais metafísico, numa linha aí mais cética, mais cansada do Drummond. Último ano desse livro na lista, então, sempre bom estar olhando aí para ele, né? Pois bem, temos ainda O Romanceiro da Inconfidência, da Cecília Meirelles. Romanceiro, como vocês sabem, é um gênero da Idade Média, né? Romanceiro é um conjunto de romances, e quando a gente fala de romance neste livro, não estamos falando da narrativa longa, dividida em capítulos, né? Então aqui tem o Claro Enigma, aqui tem o Romanceiro. Romance nesse livro aqui, é o romance medieval, que são poemas de caráter épico, poemas que contam histórias, né? Nesse caso, nós temos 85 romances, 85 poemas de caráter épico. E eles estão reunidos aqui porque a Cecília Meirelles escreveu esses romances nesse molde medieval para contar, porque esse molde medieval de romance épico, de poema épico, era para contar feitos, grandes feitos, muito parecidos com o que a gente via lá nas novelas de cavalaria, né? E que grandes feitos a Cecília está contando aqui no Romanceiro da Inconfidência? O evento da Inconfidência Mineira. Então, ela vai pegar a temática histórica da Inconfidência Mineira e ela vai recontá-la de maneira poética para enaltecer esse evento, colocando os inconfidentes como heróis, né? Então, quando vocês olharem para esse livro, vocês têm que pensar no seguinte: existe um diálogo entre 3 épocas diferentes aqui. A Idade Média, que é a época do gênero romanceiro, o século XVIII, que é a época do tema da história, que é a Inconfidência Mineira, e o século XX, que é o momento em que a Cecília escreve esse livro. E dá para pensar numa quarta época, se a gente pensar que nós, leitores, estamos no século XXI, lendo uma obra escrita no século XX sobre um evento do século XVIII com um gênero da Idade Média, ok? Então vejam a complexidade da construção desse livro.
Quando a Cecília escreve o Romanceiro, lá nos anos 50, mais ou menos, final dos anos 50, começo dos anos 60, ela faz isso para resgatar o evento da Inconfidência Mineira do esquecimento, né? E ela vai colocar esses inconfidentes como heróis que lutaram pela liberdade do Brasil, porque o Brasil ainda era uma colônia e a Inconfidência Mineira foi uma primeira tentativa de tornar o país independente, né? De tornar as Minas Gerais independentes da coroa portuguesa. E aí eles foram vistos como traidores da pátria, punidos, Tiradentes foi executado, aquela coisa do martírio. Pois bem, lembrem que o Romanceiro da Inconfidência é dividido em 5 partes. Na primeira parte, ela descreve pra gente a realidade da Vila Rica, né, que hoje é conhecida como Ouro Preto, durante o período do ciclo do ouro. Então, ela vai falar, inclusive, dos prejuízos ambientais, a descrição poética do cenário, como o ouro destruiu Vila Rica e destruiu as pessoas, que pela ganância começaram a cometer crimes medonhos, né? Se deixaram levar pela sede do ouro, que ela tanto fala. Na segunda parte, ela começa a descrever a organização da Inconfidência e a Toada da Liberdade como mote. Na terceira parte, ela descreve a morte do Tiradentes depois do fracasso do movimento e todos os desdobramentos da Inconfidência. A parte 4 vai ser dedicada à vida e ao exílio do Tomás Antônio Gonzaga. Tomás Antônio Gonzaga era um poeta do arcadismo brasileiro que fez parte da Inconfidência Mineira, um dos únicos que sobreviveu. E, por fim, né, a última parte, ela fecha e é o momento em que ela faz a homenagem aos inconfidentes e critica todos aqueles que tentaram impedir a liberdade, né? Então, vejam como a temática da liberdade é muito forte aqui. Ela, inclusive, vai dedicar um espaço do livro para explicar a constituição da bandeira de Minas Gerais, aquele triângulo vermelho, com a frase em latim, libertas quaes será tamen, liberdade ainda que tardia, né? Mesmo que demore, que venha a liberdade. Então, essa coisa da liberdade como mote, como bandeira, muito importante para a Cecília, ela vai colocar isso aí na última parte, ok? Fiquem atentos para esse livro, ele é muito especial, ele é muito bonito, e acho que cabe muito bem, carinha de Fuveste, tá? Olhem para ele com amor e carinho. Muito bem, caminhando para o fim aqui, a gente sai da literatura brasileira e mergulhamos lá na África de língua portuguesa, nos países africanos de língua oficial portuguesa, o PALOP, né? Especificamente em Angola, para pensar aqui a obra Mayombe, do Pepe Tela. Esse romance é um romance escrito nos anos 70, durante o processo, né, da guerra colonial, da guerra de libertação, que foi quando Angola e os outros países africanos de língua portuguesa, que eram colônias de Portugal, entraram em guerra com Portugal para conseguir a sua independência como país. E aí esse livro se passa exatamente nesse momento. A gente vai acompanhar nesse romance a história de um grupo de guerrilheiros, de um movimento chamado MPLA, que é um movimento socialista, né? Movimento Popular para a Libertação de Angola, de teor socialista, inspirado na teoria marxista-leninista, e que vai falar muito dessa questão da democratização, dessa questão da igualdade, da busca pela igualdade. Então, Mayombe é uma obra topíssima, sim, último ano na lista, tá? Então, grandes chances de ser cobrado. Ele sai o ano que vem. E é o representante das literaturas africanas de língua portuguesa. Então, algumas coisas são importantes. A gente vai acompanhar a história dos guerrilheiros em todo o seu processo. É incrível, obra para uma vida mesmo. E é um romance histórico, né? Porque ele é escrito sobre um evento histórico durante esse evento histórico. Porque o Pepe Tela fez parte da guerrilha do MPLA contra os portugueses na Guerra de Libertação. E aí Angola consegue a sua libertação, né, consegue a sua independência em 1974, 75 efetivamente. Ou seja, Angola era uma colônia de Portugal, como nós, Brasil, fomos até o século XVIII, eles eram até o século XX, né? Então é uma luta pela liberdade. Olha só, de novo, né? A gente acabou de falar da Inconfidência Mineira, que foi uma tentativa de fazer o Brasil deixar de ser uma colônia. Esse é um ponto histórico que dá para conectar entre o Romanceiro e o Mayombe, que as duas temáticas são sobre isso, sobre essa luta pela libertação, a luta pela liberdade, né? Falha na Inconfidência, frustrada,
mais concreta e realizada aqui no Mayombe. Coisas importantíssimas sobre o Mayombe que vocês não podem deixar de pensar de forma alguma. O livro tem todo um misticismo da matriz africana que é muito importante, a começar pelo título, né? O título do livro é Mayombe. Mayombe é o lugar onde a história se passa, é a floresta tropical onde está a base desses guerrilheiros. O livro não se chama Guerrilha, Guerra de Libertação, Angola, não, se chama Mayombe. A floresta nesse livro, ela é antropomorfizada, ela é personificada, né? Ou seja, o narrador do livro coloca o Mayombe como se fosse um deus que ampara e protege os guerrilheiros, que o Pepetela chama na dedicatória de Ogum, o Prometeu africano, né? Prometeu é aquele que rouba o fogo dos deuses na mitologia grega para dar aos homens, e o fogo representa o conhecimento. Então, os guerrilheiros são Ogum e Prometeu, né? Ogum é o deus guerreiro da mitologia de matriz africana, né? O orixá guerreiro, lutador, corajoso. Corresponde a São Jorge no sincretismo religioso. É o deus guerreiro, o santo guerreiro. E Prometeu é aquele que leva conhecimento. Então, esse era o propósito do MPLA, lutar pela liberdade, mas também doutrinar, ensinar e explicar o que estava acontecendo ali. A gente vê isso no capítulo 1 do livro, naquela missão em que eles ficam com os trabalhadores, né, da madeireira para ensinar para eles o que estava acontecendo na guerra. Então, essa é uma questão importante. E o segundo tópico, esse é o mais importante, tá? A polifonia. Esse romance Mayombe é um romance polifônico. O que isso significa? Significa que você tem muitas vozes narrativas. Existe um narrador em terceira pessoa, mas esse narrador para de contar a história em vários momentos e os personagens assumem a narrativa. Toda vez que isso acontece, existe uma mudança tipográfica. O texto fica em itálico. E essa parte que os personagens narram, sempre vai começar com eu, o narrador, sou o nome do personagem. Então, o narrador em terceira pessoa para de contar e um dos personagens assume a história. Todos eles, excetuando o Sem Medo, o protagonista, e a Ondina, que é a única mulher, né? Todos eles vão assumir a narração em algum momento. Isso é polifonia. Várias vozes dissonantes, porque cada um vem de uma tribo, cada um vem de um lugar, cada um tem uma ideia, cada um tem um propósito. E nem sempre eles combinam entre si, né? E todos eles falam, contam a história do seu ponto de vista, da sua perspectiva. Essa polifonia é a representação na estrutura literária do compartilhamento das vozes, da democratização das vozes, né? Então, o discurso narrativo é partilhado entre os guerrilheiros, como tudo tem que ser numa proposta socialista de sociedade que eles pensavam e defendiam naquela época, né? Essa questão da polifonia é fundamental, não se esqueçam disso, beleza? Muito bem, essa obra é incrível, tá? Se você não leu, arruma um tempinho para você ler aí no futuro, porque vale a pena. Como o Di falou, é uma obra para a vida mesmo. E vamos chegar ao fim da nossa revisão relâmpago, modo turbo, para falar um pouquinho sobre o 9 Noites do Bernardo Carvalho, que é a obra mais contemporânea, mais recente da lista da FUVEST, né? Romance novo, tá? Então, para esse ano, o que tem de novidade? Romanceiro da Inconfidência, o Miguelin, o Campo Geral, e o 9 Noites do Bernardo Carvalho, tá? Esses livros são novos, estão entrando na lista pela primeira vez esse ano. Muito bem. O 9 Noites do Bernardo Carvalho é uma obra contemporânea e vai trazer a principal característica da literatura contemporânea aqui no Brasil, que é o quê? A dissolução das fronteiras entre a realidade e a ficção. Esse livro vai contar pra gente toda uma saga em volta de um episódio que é realidade, que aconteceu de verdade aqui no Brasil, que foi o suicídio de um antropólogo chamado Bill O'Quinn, que aconteceu em 1938. Esse antropólogo veio dos Estados Unidos para o Brasil, passou um tempo numa tribo indígena lá no alto do Xingu, né, lá no Maranhão, chamada Craô, e depois de passar um tempo nessa tribo, voltando para a cidade, no meio do caminho ele comete suicídio. Deixa algumas cartas, mas ficou um negócio muito mal explicado, ninguém sabe direito por quê. Isso aconteceu de verdade, tá?
A partir desse episódio que aconteceu de verdade, o Bernardo Carvalho vai criar toda uma história ficcional em cima disso. E aí ele vai misturando coisas que aconteceram mesmo com coisas que ele está inventando, sem deixar claro o que é real e o que é inventado. E aí a gente vai ter essa dissolução de fronteiras, porque o que essa obra faz é um questionamento da verdade, né? Porque a obra é tão verossímil, ela é tão hiperrealista, que é uma característica da contemporaneidade, né? O hiperrealismo a gente vê na pintura, na escultura. Depois procurem no Google hiperrealismo para vocês verem do que eu estou falando. A arte contemporânea, ela é hiperrealista. Ela imita a realidade tão bem que ela parece mais real do que a própria realidade. E aí a gente perde um pouco da noção do que é real e do que é ficcional nesse livro. E aí a gente também tem uma estrutura narrativa complexa aqui nessa história, né? Porque nós temos 2 planos de narração. Um deles acontece ali nos anos 40, com um narrador chamado Manuel Perna, que era conhecido do Bulhoquen, e que está escrevendo uma carta sobre a história desse antropólogo. E a outra era em 2001, com um narrador, que é um narrador jornalista, que a gente não sabe o nome e não vai saber, né? Que se depara com uma notícia sobre o suicídio do Bulhoquen e resolve fazer uma investigação sobre isso. E vai fazendo pesquisas e mais pesquisas sobre esse assunto até tentar descobrir, né? Então a gente vai acompanhando 2 linhas de narrativa, parecido com o que acontece no Angústia, só que diferente porque no Angústia é sempre o Luiz narrando em todos os planos. Aqui não. Aqui a gente tem um narrador para o plano de 2001 e um narrador para o plano dos anos 40. Então são 2 narradores e as histórias vão se pontuando, se conectando em algum momento. Outra coisa importante sobre esse livro, ele é o que a gente classifica como romance em aberto, porque ele não tem fim. A gente não descobre por que o Bulhoquen se mata no final. E a gente, leitor, vai acompanhando passo a passo da pesquisa do jornalista, da carta do Manuel Perna, e nós vamos juntando as coisas para tentar tirar nossa própria teoria. Só que não tem um martelo batido no final. A gente não tem um veredito, a gente não sabe o que acontece no final do livro. Ele fica em aberto e a gente, leitor, com a nossa experiência de leitura, preenche a história, né? Esse livro é um livro muito interessante, não vou mentir, é um livro que dá um pouco de trabalho também, porque são 2 linhas, muitas coisas acontecendo, mas vale muito a pena essa história, tá? Esses aspectos do contexto contemporâneo da obra é que são fundamentais. Essa proposta de crise do conceito da verdade, né, de questionamento do conceito da verdade, a dissolução da fronteira entre a literatura e a literatura ficcional e a realidade, e essa proposta de misturar gêneros, porque eu tenho uma carta no meio de uma narrativa, tem algumas entrevistas, tem um monte de foto. Então, esse livro tenta, mais do que tudo, ser verossímil, parecido com o que faz o Machado e o Essa lá no século XIX. Mas aqui muito mais, porque ele chega a ser hiperrealista. Ele vai criar quase uma realidade virtual por cima da realidade de fato, né? O que faz a gente pensar lá na epígrafe da relíquia sobre a nudez forte da verdade, o manto diáfano da fantasia. Gente, é isso? O que vocês acham? Tudo bem? Alguma dúvida? Desculpem a aceleração, mas é que infelizmente nosso tempo é super curto, né? E aí a gente precisava passar por todos, mas acho que deu para dar uma rememorada bacana. O que vocês acham? Bacana? Então tá bom, meus amores, boa prova para vocês, arrasem lá no domingo. Se tiverem qualquer dúvida é só me escrever. Obrigada por tudo, tô aqui na torcida, tá? Beijo grande para vocês e muito sucesso. Espero que a gente possa comemorar logo aí essas aprovações de vocês. Beijo, bom restinho de revisão aí.